Eu quero falar sobre o cancelamento por parte do governo Lula, né, do governo federal, desses atos oficiais em memória da ditadura, né, dos 60 anos do golpe de 64, o que estava sendo planejado, inclusive a gente já soube pela imprensa, que vasculhou documentos oficiais, era um pedido de desculpas, né, e também, além disso, quase que em ato simultâneo, desistiu de criar um museu de direitos humanos que também, especialmente voltado para essa memória, que foi uma promessa do ex-ministro da Justiça, o Flávio Dino, que foi ao Chile em setembro do ano passado, inclusive para lembrar a data do golpe, né, chileno, de 50 anos. A gente tem também uma expectativa, até hoje, que não foi cumprida, sobre a comissão de mortos e desaparecidos da ditadura, né? Deveria ter acontecido em outubro do ano passado, essa era a expectativa, até agora a gente não teve nenhuma sinalização sobre isso. Uma cobrança, inclusive, que já veio até por parte do Ministério Público Federal. Aí, duas coisas aqui, eu quero ouvir a sua avaliação como, né, historiador, e também coordenador da Coalizão Brasil por Memória, e também saber se vocês têm conseguido, como coalizão, algum tipo de diálogo com o governo Lula a respeito disso. Olha, vamos começar pela segunda. A gente estabeleceu a coalizão se forma durante a campanha eleitoral de 2022, né? Exatamente porque a gente entendia que era importante articular e coordenar pessoas que foram atingidas durante a ditadura militar. Então a coalizão tem muitos ex-presos políticos, familiares de mortos e desaparecidos, pessoas que militam nesse campo de várias formas. A gente precisava coordenar nacionalmente essas entidades, essas organizações, esses militantes, num esforço de evitar o aprofundamento daquele autoritarismo que já estava em cena desde 2018, no governo Bolsonaro. Então, a coalizão faz, né, com muita ênfase e sem menor dúvida, de forma correta, a campanha do Lula, né? Nos engajamos nesse processo de várias formas possíveis, estivemos presentes na posse, enfim, individualmente e enquanto militantes, né, enquanto organização. E desde o início a gente estabelece também um diálogo com os GTs de transição. Então a gente conversou com os GTs que cuidaram dos temas relacionados ao Arquivo Nacional, temas relacionados a essa pauta, né? O GT que cuidou dos direitos humanos. De fato, o governo Lula cria uma institucionalidade no âmbito do Ministério dos Direitos Humanos que não existiu em nenhum governo anterior, que é uma assessoria especial de defesa da democracia, memória e verdade, né? Algo que uma demanda que nós apresentamos, né, nas reuniões do GT de transição. E mantivemos um diálogo e uma parceria com o Ministério, né, com essa assessoria que é dirigida pelo Nilmário Miranda, ex-ministro dos Direitos Humanos. Ano passado estivemos em Brasília em alguns eventos importantes, né, que o governo fez no âmbito dos 59 anos do golpe, uma primeira reunião com anistianos, uma primeira reunião com familiares. E mantivemos um diálogo importante com o Arquivo Nacional, inclusive fazendo parcerias, né? Então, isso, inclusive, mostra como nós tínhamos uma expectativa, né, de que o próprio Lula e o governo teriam aprendido algo com a experiência do Bolsonaro e com a própria experiência do 8 de janeiro, né? Porque a verdade é que em nenhum governo, né, mesmo os governos petistas anteriores, essa pauta era uma prioridade. Ela nunca foi, ela avançou. É fato que ela nunca avançou tanto quanto nos governos Lula 2 e Dilma, mas ela nunca foi uma prioridade, uma agenda prioritária. E a gente tinha a expectativa, né, de que após o bolsonarismo, após o 8 de janeiro, essa agenda ia ganhar uma centralidade significativa, né? Então, até diante disso, dessa expectativa e dessa interlocução, né, positiva e produtiva com o governo federal, que essa decisão do presidente Lula e do governo, ela cai para nós como uma decepção e uma frustração muito grande, para usar aqui dois eufemismos, né? Altamente frustrante, decepcionante e beira um incompreensível essa decisão, né? A gente, inclusive, soltou uma nota em que a gente ressaltava, né, como a gente
entende que o presidente Lula é uma figura marcada pela coragem, né? Na sua trajetória pessoal, na sua trajetória política, de enfrentamento à Lava Jato, de enfrentamento a tudo que ele enfrentou na sua vida política e pessoal. A posição extremamente corajosa que o presidente Lula adotou, por exemplo, ao denunciar o genocídio em Gaza, e diante disso se torna ainda mais incompreensível uma posição que não tem outra palavra para definir que não a de uma posição de covardia diante dos militares brasileiros em relação ao golpe de 64 e aos 60 anos do golpe, né? Porque me parece que, para usar um termo militar, né, soa como capitulação, né, diante de uma instituição que nunca esteve, né, cuja conjuntura assim, nunca foi tão favorável para que essa instituição militar fosse reformada. Né? Era isso que a gente debatia muito na época da transição, no início do governo. Nunca houve tanta oportunidade para se debater a necessidade de reforma institucional nas Forças Armadas quanto agora, depois do 8 de janeiro, depois do que foi, né, o genocídio na pandemia coordenado por um general, do que foram os crimes, né, das joias, né, que envolveram os militares até o pescoço, o próprio governo Bolsonaro como tudo. Então, havia ali uma janela de oportunidade política para se pautar a necessidade de uma reforma institucional nas Forças Armadas inédita, porque na redemocratização isso não foi colocado, pelo contrário, porque durante a redemocratização imperou aquele discurso que eu falei de que as Forças Armadas eram necessárias para garantir a própria democracia. E no imediato pós 8 de janeiro, isso foi minimamente rompido. Né? Você via editoriais de jornais da grande imprensa, historicamente muito alinhados com a defesa dos interesses das instituições militares, jornais criticando, defendendo reformas institucionais, ou seja, havia um clima na sociedade, né, de debate desse tema. Então, diante desse clima, diante dessa expectativa, né, de uma oportunidade histórica, essa decisão se torna ainda mais incompreensível. E aí a gente tem uma discordância respeitosa, mas profunda com a fala do presidente Lula de que é preciso discutir o 8 de janeiro e não 64, como se fosse possível discutir um sem o outro. Agora, principalmente o que nos chama a atenção é essa ideia de que não se pode remoer o passado. Né? E a gente insiste que falar sobre 64 não é falar sobre o passado. Falar sobre 64 é falar sobre o presente. Falar sobre 64 é falar sobre o futuro, ou seja, é falar sobre um país que não pode aceitar que militares e policiais planejem o assassinato de uma vereadora, de uma mulher negra, favelada, socialista, como a Marielle Franco. Né? Então, esse acerto, né, por exemplo, que o governo foi imprescindível, né, a entrada na Polícia Federal e a decisão política do governo de apoiar o avanço das investigações, mostra que o governo sabe que é preciso falar sobre o passado. Sabe que disputar o passado é necessário para disputar o presente e disputar o futuro. Então, a pergunta é por que não falar sobre 64? Né? E aí entra em cena essa figura, né, de uma instituição militar que segue operando como uma ameaça à democracia e que a gente continua com dificuldade de enfrentar. Né? Então, é de fato frustrante, decepcionante essa posição, né? Ela tem sido muito criticada pela coalizão, pelos familiares, por historiadores, por dirigentes petistas, né? Então, eu não acho que... não me parece que ainda haja possibilidade de mudança, de reversão dessa posição, mas que pelo menos, né, essas críticas possam reverberar no governo como uma forma de que isso não significa um abandono completo da agenda. Né? Se já houve o abandono da efeméride, né, que foi muito grave, que isso não significa um abandono da agenda. Então, que a gente possa continuar pensando na reinstalação da Comissão sobre Mortos e Desaparecidos, que a gente possa continuar pensando em medidas que vão na direção daquilo que o presidente Lula se comprometeu na prática, né, que é defender a democracia.